Fala galera, tô eu aqui de novo trazendo mais uma receita para vocês. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez você já deixou a sua casa toda perfumada, com cheiro de croissant saindo fresquinho do forno? Fazer croissant em casa é algo que leva tempo e paciência. Não tem como fazer um bom croissant querendo ser rápido. A nossa mão na massa e o nosso trabalho em si nem é tanta coisa. A gente vai precisar de mais ou menos 1 hora ou 1h30. Nossa, esse descanso da massa e o tempo que essa massa precisa pode variar de 1 dia até 3 dias, depende da maneira que você quer fazer. Eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo todos os ingredientes que a gente precisa para fazer essa massa de croissant e o itinerário que eu uso aqui na minha casa para mim. Assim você pode seguir esse itinerário e fazer da melhor maneira para você aí na sua casa. Agora chega de papo, bora fazer esse croissant. Agora a primeira coisa que a gente precisa antes de fazer esse croissant é checar se o nosso fermento está funcionando. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar misturando 275 gramas de água em temperatura ambiente com 25 gramas de leite em pó e 12 gramas de fermento biológico seco. Mistura muito bem esses três. Tampa e deixa esse fermento de lado por 10 minutinhos. Em 10 minutinhos essa água tem que estar com umas bolinhas em cima. Se ela não tiver, o seu fermento pode ou não estar funcionando direito, pode ser um fermento velho. Então se no topo dessa jarra tiver com umas bolinhas, é sinal que o nosso fermento tá bom e bora preparar essa massa. Agora na batedeira a gente vai adicionar 520 gramas de farinha para pães, 58 gramas de açúcar e 10 gramas de sal. E mistura muito bem esses três ingredientes com o fouet. Adicione 50 gramas de manteiga derretida e junto com a ajuda de um gancho da batedeira, a gente vai começar sovando essa massa. Liga essa batedeira em velocidade baixa e vamos pegar aquela jarrinha com os nossos líquidos e vamos adicionando aos poucos. Deixa essa batedeira aí batendo aos poucos e incorporando essa massa. Uma vez que todos os ingredientes já se incorporaram nessa massa, aumenta a velocidade da batedeira para a velocidade média e deixa essa massa sovando por pelo menos 10 minutos. Depois de mais ou menos 10 minutos que essa massa está sovando, você vai ver que ela vai começar a desgrudar inteira já do fundo desse bowl. Uma vez que ela desgrude inteira e ela está num formato bem homogêneo e bem lisinho, pode desligar. Pega ela com as mãos, você vai sentir que ela não está mais grudando tanto. Bota ela num bowl, tampa e deixa descansar em temperatura ambiente por mais ou menos 45 minutos ou até ela quase dobrar de tamanho. Aqui, como você pode ver na minha massa, ela praticamente dobrou de tamanho. Então pega essa massa, tira ela de dentro do bowl, vamos colocar na nossa bancada com um pouquinho de farinha e a gente vai abrir essa massa. A ideia aqui é tentar abrir uma massa num formato retangular. Então eu gosto de tentar fazer um formato com a mão primeiro, abrindo assim com a ponta dos dedos e logo em seguida eu vou abrindo essa massa com um rolo de macarrão. Agora que a gente já tem a nossa massa aberta com um tamanho bom, pega uma régua, vamos tentar calcular mais ou menos essa massa com 50 centímetros de comprimento por 30 centímetros de largura. Coloca essa massa em uma travessa com papel manteiga ou com um pouco de farinha embaixo, tampa ela super bem e a gente vai levar essa massa para a geladeira para descansar de 8 a 10 horas pelo menos. Dá para fazer essa massa sem esse descanso? Dá para fazer, mas no final você não vai ter uma massa tão gostosa na textura e no sabor. 1 hora antes de tirar essa massa da geladeira, a gente vai pegar 280 gramas de manteiga sem sal e colocar ela em pedaços em cima de 2 folhas de papel manteigas em formato de cruz. Pega essa manteiga em quadradinhos, coloca elas tentando fazer meio que um retângulo quadrado em cima desses papéis manteiga. Uma vez que você tem toda a manteiga ali cortada em cima desse papel, vamos pegar com uma régua, a gente vai calcular mais ou menos de 25 a 28 centímetros esse quadrado. Pega o papel manteiga, dobra ele na medida que você quer, vira de ponta cabeça e com a ajuda de um rolo de macarrão, a gente vai abrir essa manteiga no formato do nosso papel. Assim como você está vendo aqui no vídeo. Pega, vai abrindo.
Aqui esse papel só está ajudando a gente a abrir essa manteiga e manter o formato e o tamanho que a gente quer. Agora que a gente já tem essa manteiga pronta, leva ela na geladeira para pelo menos 15 minutos. Agora que essa massa já está pronta e já descansou, coloca um pouquinho de farinha na nossa bancada, coloca essa massa assim aberta de frente para você, pega aquele quadrado de manteiga e vamos colocar em um dos lados dessa massa. Lembra de deixar mais ou menos 2 a 3 dedos de distância dessa manteiga para o final da massa em 3 lados dela. Metade da massa está sem manteiga. O que a gente precisa fazer aqui? Pega todos esses lados que está sobrando massa e dobra em cima da manteiga, fechando super bem. Dobrando essa massa assim em cima da manteiga dos lados, eu acho mais seguro para quem está fazendo o croissant pela primeira vez, não ter o perigo dessa manteiga vazar tão fácil de dentro dessa massa. Agora que você já dobrou os 3 lados, pega a parte maior dessa massa e dobra ela totalmente em cima dessa manteiga. A gente vai fechar essa manteiga inteira dentro da massa, como se estivesse fechando um envelope. Com a ajuda dos dedos, pressiona um pouquinho essa massa assim dos lados e tenha certeza que essa massa está bem fechada inteirinha. Agora que a nossa manteiga já está aqui dentro da massa, o que a gente vai fazer? Com a ajuda de um rolo de macarrão, a gente vai começar a abrir essa massa. Aqui é muito importante. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o rolo de macarrão e ir batendo assim na massa para ir abrindo a manteiga e a massa ao mesmo tempo. Se você logo de cara pegar esse rolo de macarrão e tentar enrolar essa massa de uma vez, o que pode acontecer é, você vai conseguir enrolar a massa, mas a manteiga não vai sair do lugar. Então esse movimento de ficar batendo na massa só está ajudando essa massa se abrir junto com a manteiga. Uma vez que a gente já tem a massa assim um pouco aberta, agora sim a gente pode pegar o rolo de macarrão e ir enrolando aos poucos essa massa. Lembra sempre quando você passar esse rolo de macarrão, passar sempre em um movimento único, sempre para frente ou sempre para trás. Evita ficar indo e voltando com esse rolo de macarrão. Conforme a gente vai abrindo essa massa, lembra sempre de tentar manter um formato de retângulo. Agora que a gente já tem essa massa aberta do tamanho que a gente quer, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar essa massa fazendo a folhagem dela. Ou seja, pega essa massa que está em frente de você, a parte de baixo vocês vão dobrar mais ou menos dobrando 1/3 dessa massa. Agora a parte de cima que está maior, vocês vão pegar dobrando na sua direção, tampando os outros 2/3 dessa massa. Uma vez que essa massa está assim, já dobrado esses 2 lados, pega a parte maior dessa massa e dobra por cima da menor, como se estivesse fechando um livro. Agora com a ajuda dos dedos, aperta um pouquinho essa massa, tenha certeza que está tudo bem compacto e bem fechado, tampa ela muito bem na assadeira e leva na geladeira para descansar por pelo menos 45 minutos. Agora que a nossa massa já descansou, a gente vai tirar ela da geladeira, coloca ela na nossa frente com as partes abertas virada para nós. Fazendo o mesmo movimento anterior, pega o rolo de macarrão e vamos abrindo ela aos poucos, batendo nessa massa. Lembra que porque essa massa estava na geladeira, a nossa manteiga está mais gelada do que deveria. Ou seja, a gente precisa ir martelando ela assim com o rolo de macarrão para ter certeza que a nossa manteiga e a nossa massa estão abrindo juntas. Uma vez que você já tem essa massa aberta num tamanho bom e essa manteiga está bem distribuída na massa, agora sim, você pode pegar esse rolo de macarrão e ir abrindo ela, enrolando ele com as mãos. Agora que a gente já abriu a massa do tamanho que a gente quer, é só fazer a mesma dobra que antes. Pega a parte de baixo, dobra 1/3 dela, com a parte de cima você vai dobrar os outros 2/3, fecha essa massa como se fosse um livro, tampa ela super bem e descansa na geladeira por mais 45 minutos. Agora, depois de mais 45 minutos, a nossa massa já descansou bem, ela tá boa de ser trabalhada, ela não tá mais tão dura. E o que a gente vai fazer? Agora, nessa terceira vez que a gente vai abrir, a gente já vai abrir pensando em fazer os croissants. Ou seja, vamos abrindo essa massa da mesma maneira que antes. Bate um pouquinho nela, depois vai abrindo ela com um rolo de macarrão até ela ficar num formato de mais ou menos 25 centímetros de largura, que vai ser mais ou menos o tamanho do nosso triângulo de croissant. Vocês vão ver que as duas bordas dela vão estar meio feinhas assim. Eu gosto de cortar e deixar essa massa inteirinha bem retinha. Agora, com a ajuda de uma régua,
em um dos lados dessa massa, a gente vai cortando um pedacinho dessa massa, marcando 10 em 10 centímetros. Agora, o que a gente precisa fazer do outro lado? Começa essa massa marcando 5 centímetros, faz um cortezinho. Depois desses 5 centímetros, começa a calcular de novo 10 centímetros e vai marcando essa massa. Para você entender melhor aqui, essa parte da massa que eu marquei de 10 em 10 centímetros, ela vai ser a base do nosso croissant. Ou seja, o lado de cima da massa, que eu comecei marcando 5 centímetros, depois 10 em 10, cada uma dessas marcas tem que estar no meio da base do croissant. Assim a gente consegue desenhar os triângulos com a ajuda da régua. Agora que a gente já tem esses triângulos bem marcadinhos, é só ir cortando esses croissants em formato de triângulo. Agora, para abrir esse croissant e enrolar ele é muito simples. O que a gente precisa fazer primeiro é pega a base desse croissant e a ponta do triângulo, dá uma chacoalhadinha e abre ele um pouquinho com a mão, mexendo assim como se fosse um elástico, bem devagar, para tomar um cuidado para não rasgar essa massa. Na base desse triângulo, faz um cortezinho, abre as duas pontas e com as pontas dos dedos vem enrolando essa massa bem gentil. Uma vez que você terminou de enrolar essa massa, o importante aqui é que a ponta dela esteja bem colada na parte de baixo do croissant. Quando você colocar esse croissant na sua travessa, lembra sempre da ponta tá na parte de baixo, para não ter o perigo na hora de assar desse croissant e dessa massa se abrir. Agora que a gente vai descansar essa massa de novo, eu gosto de borrifar um pouquinho de água para não deixar essa massa secar tanto. Agora é uma parte que a gente vai precisar de muita paciência. Esse croissant precisa descansar em temperatura ambiente até ele aumentar pelo menos 75% do tamanho dele ou quase dobrar de tamanho. Agora que o nosso croissant já cresceu o tamanho que a gente queria, ele praticamente dobrou de tamanho, quando você encostar nele sendo bem gentil, você vai perceber que ele parece uma bexiga cheia de ar, ele tá macio e chacoalhando assim, é até engraçado ver. A gente vai bater um ovo com um pouquinhozinho de água e vamos pincelar com muito carinho, porque ele tá bem frágil nessa hora. A gente vai pincelar todos os croissants e toda essa massa. Pode pincelar essa massa inteira, que esse ovo não vai interferir em nada enquanto estiver assando no forno. Agora que a gente já pincelou todos esses croissants, vamos levar ele para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 6 minutos. Depois de 6 minutos, abaixa esse forno para 180 graus e assa esse croissant por mais ou menos 15 a 20 minutos ou até que ele esteja bem bonito, amarronzado por fora e macio por dentro. Agora que o nosso croissant já assou, é só tirar ele do forno, deixar descansar um pouquinho aqui fora e aproveitar. Então tá aí o nosso croissant. Não é difícil, leva tempo, mas o resultado é muito bom. Se você gostou dessa receita ou aprendeu algo, deixa um joinha. Se você puder, envia esse vídeo para todo mundo que você sabe que vai gostar de fazer um croissant, que assim você vai me ajudar divulgando esse canal. E se você é novo aqui, se inscreva, porque toda semana eu trago uma receita nova para você aí de casa. Por hoje é isso, rapaziada. Valeu e até a próxima receita.